Todos nós conhecemos esse texto, uma história bastante conhecida. E diz assim a palavra do Senhor: E Jacó habitou nas terras das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia uma má fama deles ao seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os irmãos, aborreceram-se, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, e por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estava atando os molhos no meio do campo. E eis que os seus molhos se levantavam e também ficavam em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. E então ele disse aos seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter o domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. Santíssimo Deus, amado e querido Pai Celestial, diante da Tua presença, Senhor, nós colocamos, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, louvores, ó Pai, foram entoados do Senhor, na beleza, Senhor, da Tua santidade, para a honra e glória do Seu nome. Senhor, agora me coloco, Senhor, uma vez mais, ó Pai, diante da Tua presença, sendo eu, ó Pai, um homem falho, pecador, miserável, ó Pai, eu sou, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, nada eu tenho, Senhor, mas nessa manhã, ó Pai, que todavia o Senhor cresça e eu desapareça, que todavia, Senhor, aumente o Senhor, ó Pai, venha falar conosco nessa manhã, que todavia, Senhor, cada vez mais, ó Pai, eu vinha desaparecer, o Senhor aparecer, ó Pai, porque a Ti a honra, a glória, todo louvor é exclusivamente para o Senhor, ó Pai, o Deus de nossas vidas. Senhor, quando estiver ministrando, ó Pai, Tua santa e poderosa palavra, que não venha ser eu, ó Pai, mas que venha ser o Seu Espírito Santo, falando, ó Pai, em meus lábios, em minha boca, ó Pai, Pai querido, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, enquanto estiver ministrando a Sua palavra, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, que tem um livre acesso aos nossos corações, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, ó Pai, porque a igreja é sua, tudo aqui é seu, ó Pai, e tudo aqui, ó Pai, para a honra e glória somente do Seu santo e poderoso nome, amém. Pode tomar seu assento? Redobre sua atenção, por gentileza, nesses minutos. Se aguenta até 2 horas, amém? Amém. Aleluia, vou ser breve, irmãos. Fazer aqui. Prometo que vou terminar até o meio-dia 15, meio-dia e meio eu termino, se Deus permitir, ou até antes termino. Meus irmãos, é um texto que todos nós conhecemos, esse texto, pastor Hélio. É um texto que fala de José. Alguns historiadores, alguns pregadores da Bíblia vai colocar a mensagem do texto. José é o sonhador, e todos nós sabemos desse texto, conhecemos essa história. A palavra do Senhor vai dizer que ele era filho de Jacó. José era um menino, onde o texto que nós lemos, um menino sonhador, um menino que sonhava, que Deus falava com ele, irmão Santiago, através de sonhos. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que José teve vários sonhos, mas todo esse sonho, quando ele chegava até alguém para contar para os seus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que os sonhos dele vinham abaixo, mas o sonho dele foi através de Cristo, de Deus deu o sonho para José. O texto que nós lemos no capítulo 17 vai dizer que ele trazia uma má fama. Você sabe da história e você já está cansado de ouvir esse texto. A palavra do Senhor vai dizer que ele tinha uma má fama entre os seus irmãos, seus 11 irmãos. Por quê? Porque a Bíblia ressalta isso aqui. Diz que Jacó amava mais a José, o filho da sua velhice, sendo ele com 17 anos. E os seus irmãos estavam apacentando um rebanho, as ovelhas do seu pai. E a Bíblia vai dizer que José levava uma má fama entre os seus irmãos. Por quê? Porque o seu pai amava mais. Entanto que Jacó amava mais a José, que ele faz para ele uma túnica. Túnica essa de várias cores, que se destacava ele dos seus irmãos, sendo um menino jovem, um menino sonhador, um menino, aleluia, que aprendeu com seu pai, as leis, que aprendeu com seu pai, as vontades do Senhor Deus. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, que um dia, certo dia, seu pai manda, vai olhar os seus irmãos, vai ver onde estão os seus irmãos, o que eles estão fazendo. E de longe eles avistam José. É bem verdade que o texto diz, aleluia, como já levava uma fama. Os seus irmãos já não gostavam dele. Aqui eu já entendo no texto, diácono Hugo, que não tinha um clima bom dentro da sua casa. Dentro do seu próprio lar, os seus irmãos se levantavam contra a vida de José. E eu já vou abrir parênteses e dizer para nós aqui nessa manhã,
Muitas das vezes não é diferente em nossas vidas, Charles. Pessoas ao nosso redor, pessoas que estão ao nosso lado, irmão João Paulo, que estão conosco, muitas das vezes, aleluia, pessoas que vão se levantar contra nós. É pessoas que se vão levantar contra os nossos sonhos. É pessoas que vão se levantar com os nossos projetos. É pessoas que vão trazer abaixo os nossos sonhos. Mas a verdade é que aquele, aleluia, que está firmado em Cristo Jesus, aquele que tem a certeza de uma coisa, que não foi o homem que prometeu, que não foi o pastor que falou, o sonho vai chegar a se cumprir em nossas vidas. Aqui nós vemos 4 fases que José passou. E as 4 fases que o Senhor colocou no meu coração que nós passamos. A fase da promessa, a fase do teste, a fase da resistência e a fase da promessa cumprida. Aleluia, assim aconteceu na vida de José. E o texto é bem claro em dizer, quando ele vai receber o ordem do seu pai, vai ver os seus irmãos o que eles estão fazendo, vai olhar para os seus irmãos que estão arrebanhando certo o rebanho, vai ver o que eles estão fazendo na nossa cidade. O texto vai dizer que José está indo ao encontro dos seus irmãos, e de longe os seus irmãos olham José, lá vem o sonhador, lá vem o menino queridinho de papai, lá vem o menino que encanta os olhos do pai, lá vem o menino que arranca alegria só de dentro da casa, que é só ele é o único de dentro da casa, nós não somos nada. A Bíblia vai dizer que levantou uma fúria entre os seus irmãos, que queria acabar com a vida de José. Mas escute isso aqui, eu quero já abrir parênteses nesse primeiro, eu já quero aplicar aqui nesse texto, dizer para a tua vida, quem tem promessa de Deus, se Deus fez a promessa, o diabo pode se levantar, a casa pode se levantar, os irmãos podem se levantar, quem quer que queira pode se levantar, mas se Deus fez a promessa, se Deus falou, vai cumprir na hora e no dia determinado, aleluia, que Ele falou. Você não entendeu, eu vou dizer de novo. O tempo é de Deus, a promessa é de Deus, tudo é de Deus, e vai se cumprir no tempo é de Deus, não no seu tempo. A palavra de Deus vai dizer que José teve um sonho. Qual o sonho, pastor João? O sonho que nós lemos, os molhos. Ele vai contar tudo alegre para os seus irmãos. Quantas das vezes nós fizemos isso, Edmar? Quantas das vezes, irmão Rose, nós chegamos a fazer isso? Deus falou, usou um homem, usou uma mulher em profecia, e chegamos a contar para algum amigo, para algum irmão, que seja algum parente dentro da sua casa. Ai, Deus falou que ia fazer isso comigo. Falando, na sua vida, nunca. Na sua vida, sem certeza que errou a profecia. Não é para você não, pastor Hélio. O pastor falou, mas não é para você não, você está enganado. Você nunca vai chegar onde você está falando que vai chegar. Mas esquecemos que a palavra lançada de cima do altar não é a palavra do homem, mas é a palavra de Deus. Porque os irmãos de José também se deparou com essa situação. José está dizendo que nós vamos se prostrar diante de você. Você está dizendo que a nossa família vai se prestar diante de você. José estava contando um sonho que Deus deu para ele. José estava falando algo da intimidade que Deus deu para ele. Ele também teve um sonho, que nós sabemos a história. 11 estrelas, o sol e a lua se prostravam diante dele. E os irmãos de novo vai dizer para José, porventura a nossa casa vai se prostrar diante de você? Por acaso nós vai estar debaixo da sua autoridade? E mal sabiam os irmãos que Deus já estava armando o plano. Mal sabiam os irmãos que já estava escrito nos céus, aleluia, o que ia acontecer com José, aleluia. Mas José também não saberia o que ia passar. José não saberia os processos que ia fazer, que ia passar. José não sabia os cenários que ele ia viver. Um cenário de caos, um deserto, momentos difíceis, momentos que até a morte bateu sobre ele, mas ela teve que bater em retirada, aleluia. Momentos que ele queria chegar ao ponto de desistir. Quem nós hoje que chegamos ao ponto de falar assim, eu não quero mais? Quem de nós hoje, num dia não falou, pastor Hélio, eu não quero mais esse negócio de ser crente, eu não quero mais esse negócio de ser fiel a Deus, eu não quero mais esse negócio de ir na igreja, eu não quero mais esse negócio. Quem sabe passou pela mente de José também dizer, eu não quero que aconteça isso na minha vida. Por quê? Uma promessa através de perseguição, uma promessa de pessoas querendo matar sonho, uma promessa de pessoas querendo acabar com a promessa do menino. Mas foi Deus que fez a promessa, foi Deus que falou, e ele saberia que teria certeza que no tempo dele ia se cumprir. E já quero abrir parênteses e dizer para alguém nessa manhã, Deus fez uma promessa para você e para a tua casa, Deus fez uma promessa para a tua família, aleluia. Se Ele fez, vai cumprir na hora e no tempo determinado dele. Pastor, mas eu não aguento passar o processo. José foi feita a promessa para ele, seu pai já sabia, Deus já mostrou em sonhos para ele. Um menino destacado, um menino diferenciado com as suas túnicas. Ele está na fase da promessa.
Nós passamos na fase da promessa. Quem de nós, quando recebemos uma profecia, saímos tudo alegre dentro da igreja, né, moça? Quando Deus fala, nossa, parece que sai nas nuvens, ele saiu da porta, você está na nuvem, flutuando, de uma promessa que Deus fez que ia agradar a nós. Mas logo em seguida, vem a fase do teste. Todos nós passamos por essa fase. Não tem como nós pular a etapa, irmão Edmar. Não tem como, aleluia, receber a promessa e já logo em seguida alcançar a promessa. A promessa tem a fase do teste. E José agora está passando pela fase do teste. Qual fase do teste? Seus próprios irmãos, você conhece a história. Seus próprios irmãos tentam contra a vida do menino sonhador. Aleluia, eles querem matar o menino, mas o menino não morre. Joga o menino dentro das externas. Agora ele está na fase dos testes. Primeira túnica, ele tinha uma túnica do seu pai diferenciada. E o ódio daqueles irmãos foi arrancar a túnica. O ódio daqueles irmãos foi catar aquela túnica lá colorida. Tirar aquela túnica dele, tirar aquela capa dele. Agora José não está mais com a capa que papai fez. José já não está mais com a túnica colorida, destacada que o pai fez. Qual capa que o José está, pastor João? Ele está com a capa de escravo. Ele está com uma capa de teste. Sendo escravizado, levado para o Egito como escravo. O menino sonhador tinha tudo para ir bem, tinha tudo para os seus caminhos. Mas Deus resolveu testar a vida daquele menino. Deus resolveu testar o caráter daquele menino. Escute, isso aqui não é diferente para comigo e para com você. Nós passamos a fase de teste de Deus. Qual é a fase de teste? Teste nós vamos ser fiel na prova. Teste nós vamos ser fiel no meio das lutas. Teste nós vamos ser fiel no meio do deserto. Deus testa o coração do crente. Eu vou dizer e repito, Deus testa, nós testa, pastor, testa. Ele testa eu e você se vamos ser fiel. Quem sabe eu e você entramos nessa fase hoje. Nós estamos na fase de teste. Passando o deserto demais, mas glorificando, irmão João Paulo. Passando o deserto, lutas, mas passamos glorificando. Ou será que já estamos entregando os pontos, irmão José Valdo? Será que nós, a nossa geração que estamos vivendo hoje, já entregando os pontos, fazer o ditado do mundo, já chutando o pau da barraca? Não quer saber mais nada de Deus, não quer saber mais nada de promessa, não quer saber nada de plano. Aleluia, quero viver os meus planos, quero viver o meu sonho. E aonde está Deus nessa situação? Aonde está Deus nessa história? Onde está o plano de Deus na sua história? Onde está o plano do Senhor Jesus Cristo que dá uma vida para você nessa história? Onde está o plano dele? Aleluia, eu passo a fase do teste, mas eu não quero ser testado. Eu recebo a promessa, mas não quero ser testado. Eu recebo a promessa, mas não quero passar pelo processo. Deus está dizendo para alguém nessa manhã, aleluia, você está passando pela fase do teste. Você já passou a primeira etapa foi a etapa da promessa. A segunda etapa é a etapa do teste. Deus está testando você. Deus está vendo até onde você vai adorar Ele. Deus está vendo até onde você vai, aleluia, sendo fiel a Ele. Tem gente aqui na fase do teste? Aleluia. Tem gente aqui que foi jogada nas externas. Tem gente aqui que está dentro de um poço e não vê a solução. Parabaca, mandar. Tem alguém, aleluia, que está jogado, olha para cima, só vê a luz e fala assim: eu não vou sair desse poço nunca. Eu não vou sair dessa situação nunca. Quem sabe o José se deparou dentro daquele cisterna, aquele poço, dizendo nossas palavras. E fala assim: não vai cumprir esse negócio nunca. Nunca vou chegar, aleluia, o que o Senhor prometeu. Não, pelo contrário, já estou aqui preso, eu vou morrer aqui dentro. Ele sai dali de dentro. Seus irmãos não resolvem matar, e eu não vou se deter nisso aqui. Seus irmãos não resolvem matar José, vende José como escravo. Ele está com a capa agora está com a capa da escravidão. Vai para dentro do escravo. Potifar, você sabe a história. Potifar olha para José, coloca ele dentro. Mas escuta esse negócio aqui. Mas para onde nós vamos, a promessa de Deus sempre nos alcança. Vou dizer de novo e repito, Deuteronômio capítulo 2, versículo 28. E as bênçãos do Senhor te alcançarão. Escute, não precisa correr atrás não. José está como escravo dentro da casa de Potifar, tomando conta dos seus negócios, irmão Edmar. Mas o negócio é o seguinte: tudo que ele coloca a mão prospera. Tudo que aquele menino coloca a mão dá bem. Tudo que aquele menino vai fazer é bem sucedido. Por quê? Ele está na fase do teste, mas ao mesmo na fase do teste, tem maná do céu mesmo na fase do teste, tem a coluna de fogo mesmo na fase do teste, tem Deus suprindo com pão em carne no meio do deserto. Não levanta a sua mão por gentileza. Deus está dizendo para alguém nessa manhã: mesmo na fase do teste, eu supro as suas necessidades. Mesmo na fase do teste, aleluia, eu mando socorro presente para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Todo mundo sabe, Eclesiastes capítulo 3, há um tempo, e o tempo é o tempo de Deus, não é o meu, não é o seu.
Romanos capítulo 8, versículo 28, aleluia, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e foi chamado por Ele. Meu irmão, escute isso aqui. Não é porque José estava dentro do poço, aleluia, que Deus não tinha um propósito naquele poço. Não é porque ele estava dentro daquele deserto que Deus tinha um processo daquele deserto. Escute isso aqui, Deus nunca perde o controle de nossa vida, pelo contrário, Ele sempre está atento onde José vai olhando, Gabi, sempre está contemplando o que nós estamos passando. José poderia estar esquecido lá pelos seus irmãos, lá dentro daquelas externas, mas Deus levou, não, vai passar uma carruagem de Amalequita e vai levar ele preso, vai ter a capa do escravo, agora vai estar lá dentro, o meu processo vai cumprir lá dentro sobre ele. Lá dentro vai se cumprir. Coloca a mão sobre Potifar. Tudo que ele tem lá próximo, ele é abençoado, você sabe da história. E o diabo não é fácil não, meus irmãos. Servo de Deus não é fácil, é luta constante 24/24. A tentação é a todo momento, a toda hora batendo na nossa porta. O diabo está tentando. O menino já começou a ir bem. O diabo falou, não, está muito bem. Lança uma endemoniada da mulher de Potifar, você sabe da história. Se encanta com o menino, um jovem sonhador. Olha para ele e falou, eu quero desejo esse menino. O menino foge da aparência do mal. E hoje, a nossa geração não foge. A nossa geração abraça. Digo e repito, o diabo nos mostra o prato, nos mostra o cenário. Da vez nós correr, resistir o diabo, Tiago vai dizer, resistir o diabo e ele fugirá de vós. A nossa geração que faz? Não resiste, abraça. Nossa, pastor, o que é isso? É verdade. A nossa geração não foge. Vê que os nossos olhos encanta. Não, esse negócio do mundo é bom. Esse negócio é agradável, está me agradando demais. Mal sabe que está levando para a perdição. Mal sabe que está levando para a destruição. Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã, vigia, e eu vou dizer com toda a autoridade, vigia com os seus olhos, vigia com as suas atitudes, vigia com o seu jeito, vigia por onde você anda, vigia por onde você pisa, vigia o que você pega, vigia o que você olha, vigia o que você ouve. Por quê? Porque dentro de você está o Espírito de Deus. Você é templo, morada dele. Aleluia! José poderia acabar ali. Quer dizer, sabe uma coisa? Vou jogar tudo pro alto. Já fui mesmo vendido. Meu pai nunca mais vai saber onde eu estou. Meus irmãos me venderam. Eu estou como escravo. Vim para Potifar agora aqui. Essa mulher vem até mim. Eu vou entrar, vou abraçar e vou embora. Pronto, acabou. José não, ele resistiu. E sempre tem uma calúnia com aquele que resiste. Sempre vai ter um levante daquele que resiste. Sempre vai ter alguém, aleluia, olhando para você, falei, resistiu. Mas no próximo não vai resistir. Na próxima ela vai cair. Sempre vai ter alguém, quem passou o adversário de mira a tua alma, por nome de Satanás, demônio. O anjo caído, ele está sempre ao derredor de mim e de você. Bramindo que nem um leão para querer tragar, levar nós para o inferno. Acabar com a promessa, acabar com os sonhos de Deus. Mas é aquele que está em vigilante, em oração, em jejum, pode até bater na porta. Um ele virá, mas por 7 ele fugirá. Deus está dizendo para alguém nessa manhã, vale a pena ser fiel. Vale a pena resistir, aleluia, aos pratos do mundo. Vale a pena resistir aos prazeres do mundo. E aqui está a segunda fase, a terceira fase do cristão. Qual é? A fase da resistência. Resistir tudo. Se um poço não te matou, se os irmãos, própria casa se levantou quando você não morreu, agora você vai resistir, aleluia, os pratos do mundo, vai resistir às vontades carnais. Mas isso vai ter um preço. Escute isso aqui, vai ter uma consequência. Qual é a consequência? Vai preso. Vai para o cárcere. Pastor, Deus estava castigando José? Não, você sabe da história que não. Deus estava forjando aquele menino. Porque o que estava preparado para ele tinha que chegar lá já com outro nível, com outra visão, em outro patamar. O que estava preparado para ele, o que Deus já tinha preparado lá no futuro, Deus estava preparando para ele lá atrás. Já estava se preparando lá atrás para o que esperava para ele no futuro. Sabe o que Deus está dizendo para alguém nessa manhã? Você não está entendendo agora, mas o que te espera, nenhum inferno, aleluia, tirar, nenhum demônio de tirar. Não, eu vou dizer de novo, o que te espera, aleluia, nada tirará de você, mas o processo você passa, as externas você passa, a prisão você passa. Podemos ver a história. José está na terceira capa, túnica de seu pai colorida, uma túnica de escravo, capa de escravo, agora vai para a terceira capa. Qual capa, pastor? A capa do prisioneiro. Ele foi para a terceira capa dele, terceiro estágio de José, e é o terceiro estágio nosso hoje, a terceira fase que nós hoje cristãos estamos, a fase da resistência. Entrou para dentro da cadeia. Deus honrou, pastor? Honrou, você sabe.
O carcereiro deu a chave da cadeia para José. José, pode tomar conta de tudo aí. Nem conhecia José. José, toma conta de tudo esse cárcere aí. Você sabe da história, ele tomou conta da cadeia. Aonde ele, cenários, aleluia, que não existia. Deus fez ele prosperar no meio do cenário. Um cenário que para muitos ele nunca queria pisar. Deus falou, vou fazer vocês abençoados, próximos neste lugar. Eu vou colocar você num lugar de destaque nesse lugar. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Aos seus olhos o cenário está de morte. Aos seus olhos está um cenário caótico. Mas Deus está dizendo, é esse cenário que eu vou fazer honrar a sua vida. É esse cenário que eu vou mudar você. Não estamos entendendo. Entenda, você não está na fase da resistência. Quantos de nós já passamos pela fase do teste? Suportamos prova, suportamos deserto, suportamos externa, suportamos caverna, permanecemos de pé. Será que agora no teste na fase da resistência você vai abandonar o barco? Será que na fase da resistência você vai pular fora? Deus está falando, o que eu tenho para você está logo ali, permaneça. Resistiu, saiu, sabe o que ele foi fazer? Dentro do cárcere, tomando conta do cárcere, lá e Deus começa a agir. Irmãos, escute isso aqui, nunca, escute grave, nunca vai ser do seu jeito. Você vai esperar Deus descer do céu e derramar a bênção. Você vai esperar Deus abrir a porta. Vai ser do jeito dele, irmão. Você pensa que Deus vai vir pela direita, ele vem pela esquerda para te surpreender. Você pensa que Deus vem por frente, ele vai vir por trás. Sempre, nunca vai ser do seu jeito. Mas o negócio é o seguinte, sempre vai dar certo porque é ele que está fazendo. Não, eu vou dizer de novo, nunca vai ser do seu jeito, vai ser do jeito dele. Porque sempre do jeito dele vai ser o certo, vai ser o perfeito para você. Está no cárcere. Deus começa a armar o plano dele de novo. Você sabe da história, versículo 39, copeiro, 40, copeiro e o padeiro dentro do cárcere. Ambos os dois teve um sonho. 3 dias, um que falou que estava servindo mesa para o rei, outro estava dando pão para o rei. Você sabe da história. E José vai decifrar esse sonho. Em 3 dias você vai morrer, padeiro. Mas copeiro, é o seguinte, 3 dias você vai estar perante o rei de novo, servindo o rei. Mas lembra-te de mim. Lembra-te de mim dentro desse cárcere. E Deus nunca esquece de nós, irmãos. Ele sempre lembra de mim, de você. Ele sempre lembra, Deus nunca nos esqueceu. Tem um texto que eu sempre gosto, porque é decorado e salteado nas minhas pregações. Eu amo esse texto. Isaías 49:15. Pode sua mãe esquecer do seu filho, gerar no seu próprio ventre, eu todavia não esquecerei de você. Deus não esquece. José está dentro do caixa, mas Deus não esqueceu. Deus estava trabalhando. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Eu estou trabalhando. Faça o que para você que eu estou trabalhando em seu favor. Faça o que para você fazer que eu estou trabalhando. José estava lá e Deus está trabalhando. Lembra-te de mim, copeiro, quando chegar diante do rei. E assim foi feito, passou não sei quanto, passou anos. 2 Samuel, capítulo 30, vai dizer: o Senhor honra aqueles que te honram. O Senhor honra aquele que honra Ele. Está honrando o Senhor. E Deus honrou Josué. Deus honrou José. Porque Deus fez uma promessa, vai chegar. Todos vão se curvar diante de você. Eu estou falando bem calmo para você entender e gravar isso aqui. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que agora o copeiro vai se lembrar. Faraó, e você sabe da história, vai ter um sonho, que ele vê lá 7 vacas magras, vê 7 espigas magras, você sabe da história, um texto de criança da escola dominical, e ninguém sabia interpretar o sonho, e o copeiro lembrou, ei, tem um lá, estava dentro do cárcere comigo preso, quem é? José, ele estava lá, e ele revelou certinho o que aconteceu. 3 dias foi morto o padeiro, e 3 dias restituiu o meu cargo, o copeiro, e eu estou servindo o Senhor hoje, rei, manda trazer até mim. Faraó vai contar o sonho para José, e você sabe da história. Eis que sonhei com 7 vacas magras, e as magras comiam a gorda. Eis que sonhei 7 espigas magras, feias, e 7 espigas gordas. O que significa? E José perante Deus falou assim, só o Senhor pode revelar essa interpretação. Só o Senhor pode revelar esse sonho. E aqui está o segundo segredo do crente. O que é, pastor, o segundo segredo do crente? Só Ele pode mudar a tua história. Só Ele pode ouvir a sua oração. O pastor não muda, quem sobe aqui, ninguém muda. Mas somente o Senhor pode mudar esse cenário. Só o Senhor pode mudar a sua vida. Só o Senhor pode mudar a situação que você está vivendo. Jó vai dizer isso em 42:2 de Jó. Jó vai dizer isso. Bem sei que nenhum dos seus planos, dos seus projetos pode ser frustrado. Bem sei que só o Senhor pode mudar a história. Bem sei que só o Senhor pode mudar, aleluia, essa situação. Só Ele. Quem muda, pastor João? Somente Ele, João Paulo. Só Ele nos pode mudar a situação que nós estamos vivendo. Só Ele pode nos dar a resposta do desejo que nós passamos. Só Ele pode mudar o cenário que nós estamos vivendo. Só Ele. E José vai dizer, só o Senhor sabe essa interpretação. E você sabe. Ele vai dar a interpretação. Qual a interpretação? 7 anos de escassez.
e 7 anos de bonança. O que eu faço, irmãos? Deus sempre vai dar uma estratégia para o crente. Repito e digo, Deus sempre vai dar uma estratégia para o crente. Você não vai para a guerra desarmado. Você não vai para a guerra, aleluia, sem saber guerrear. Você não vai entrar numa luta sem Deus dar estratégia, sem Deus dar arma. Não, não, não. Deus sempre vai te preparar para o combate, irmão José Valdo. Deus sempre vai te preparar para a luta. Aleluia. Deus sempre. E ele foi preparado. Foi preparado diante do faraó. E ele falou, 7 anos de escassez, 7 anos de fartura. O que eu faço? José vai entrar com ele e vai falar, nesses 7 anos de fartura, estoque, 7 anos, trigo, tudo que é semente, estoque, porque vai vir escassez sobre todo o Egito, e você vai estar preparado. E o rei faz uma pergunta que eu fiquei admirado desse texto: o que eu farei por tal sabedoria desse homem? Deus criou onde não existia, fez existir. O que, pastor João? Não tinha cargo de governador no Egito. Deus criou esse cargo. Não, você não entendeu? Vou dizer de novo. Deus criou o cargo de governador do Egito para José. E lá vai agora, pega se você entendeu e se você crê. Se for necessário, Deus cria situações para você vencer. Se for necessário, Deus abre porta onde não tem porta para você passar. Se for necessário, Deus cria onde não existe para honrar a palavra dele na sua vida. Se for necessário, Deus faz o impossível onde o homem não entende para honrar a palavra dele sobre você. Oh, aleluia! Jeremias capítulo 29, versículo 11. Coloca por favor na tela esse texto. Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei que os pensamentos que o Senhor, que eu penso de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus sabe o que você espera dele. Deus sabe. O que Deus espera de mim e de você? Só as riquezas? O que Deus espera? O que Deus quer que eu veja? O que Deus espera de mim, pastor João? O que Deus acha que você espera? Meus irmãos, antes de você falar, do seu coração gerando já a palavra, Deus já sabia que você ia falar. E o que Deus quer que nós esperamos nele? Que ele sempre vem nos suprir a nossa necessidade. É isso que nós esperamos deles. Só dizer, Deus, no momento da aflição eu quero que você supra. No momento de angústia eu quero que você supra. Não. Deus quer que nós temos sempre uma certeza que só por Ele que nós herdaremos a salvação, que só por Ele nós iremos morar no céu, que só por Ele, aleluia, alcançamos aquilo que, aleluia, que o nosso coração tanto quer alcançar. Aleluia! Jeremias vai dizer, ele sabe o nosso fim. Deus fez o cenário preparado para José chegar. Já estava tudo preparado para ele. A fase da promessa foi feita. A fase do teste ele passou. A fase da resistência ele conseguiu enfrentar e passou. E chegou a fase da promessa. Quantos de nós hoje estamos esperando essa promessa? Quantos de nós hoje estamos esperando essa solução? Quantos de nós hoje esperamos em Deus, que nem José esperou? Mas eu quero dizer bem a verdade para os irmãos. Nós não temos um pouco de paciência que ele teve. Não conseguimos suportar o que ele suportou. Não aguentamos enfrentar o que ele enfrentou. Por quê? Porque a nossa geração hoje, que é uma geração que seja imediata, pensa que Deus é um homem que tem uma varinha mágica, que fez assim e aconteceu. Nós pensamos que Deus, o que nós pedimos, entregamos na mão dele, faz assim, estralar de dedo acontece. Pelo contrário, nós temos que ser persistente, resistir, continuar, prosseguir. E hoje nós não fizemos isso. Você quer chegar na fase da promessa? Permaneça, essa é a fase do crente. E a palavra do Senhor vai dizer, no capítulo 40 de Gênesis, capítulo 41 de Gênesis, quando José interpretou os sonhos do rei, o rei sabia que tudo o que ia acontecer. Que eu faria para um homem desse? Tal sabedoria, sabe muito. O que eu faria por ele? Vou criar ele como governador, vai tomar conta de todo o Egito. E aqui está a quarta capa de José, a capa da honra. Eu vou dizer de novo, a capa que Deus honrou a José. Ele passou por 2 capas que ele não queria passar. Ele passou por 2 fases que ele não queria passar. Mas quando ele chegou, Deus honrou. E ele estava usando as vestimentas reais. Ele estava usando a capa da honra, a capa da promessa. Deus está dizendo para nós nessa manhã: passe por tudo, mas passe glorificando.
Passe por tudo, mas não nega o nome de Deus. Enfrenta tudo, passa o que passar, mas seja fiel ao Senhor. Eu não sei qual fase que você está passando hoje, se é a fase da promessa, a fase do teste, a fase da resistência, mas uma coisa eu tenho certeza: se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Números, capítulo 23, versículo 19. Não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria eu algo e não cumpriria, dizia eu algo e não falaria. O Senhor falou, descanse. O Senhor disse, espera. Tenha paciência nele. Qual fase que você está passando hoje? Quem sabe você entrou aqui numa fase de querer largar tudo. Quem sabe você entrou aqui passando por uma fase, eu não quero mais esse negócio. Meus irmãos, a maior promessa, desde o começo do culto eu disse, eu vou repetir agora para encerrar essa mensagem. A maior promessa do homem e da mulher é a promessa da vida eterna. É a promessa da salvação. É a promessa que Deus fez em João 3,16. Todos nós sabemos, decor salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior promessa do cristão. Essa é a maior promessa da igreja. Qual? De um dia ver o Deus, de um dia ver o Senhor Jesus, de um dia morar no céu. Essa é a maior promessa. E aqui nessa terra, pastor João, não vai cumprir? Se Deus quiser, ele cumpre. Por que? Eu me perguntei uns dias atrás. Porque Deus tem gente, irmão, pastor Hélio, que Deus cumpre a promessa tão rápida. E tem gente que está anos e anos dentro da igreja e não acontece nada. Por quê? Eu perguntei para Deus, por que Deus acontece isso? Por exemplo, da minha mãe. Por que a minha mãe está orando há anos e anos para os meus 3 irmãos e nada dos 3 voltar? Nascemos dentro do meu. Eu falei, por que, Deus? Por quê? Aí um dia eu parando de conversar com a minha mãe, eu falei, mãe, você já parou para pensar porque Deus não cumpriu ainda dos meninos voltar para a igreja? Eu falei, não parei. Por quê? Foi porque Deus fez uma promessa, depois que os 3 vinham, Ele te recolhe. Depois que os 3 voltar para a igreja, vai recolher. Vai te levar. Deus falou para ela, nítido, Hugo. Eu vou trazer os 3, depois que os 3 estiverem firmes, eu vou te levar. Eu vou cumprir o que eu te falei, mas quando eu cumprir, eu vou te levar. Deus falou minha mãe está esperando a vinda. Minha irmã não vê a hora de chegar o arrebatamento, porque ela sabe que o dia que Deus cumprir a palavra dos meus 3 irmãos chegar aos pés do Senhor, Deus vai levar. E eu perguntando para Deus, por que acontece que a minha mãe, tantos anos, Deus está esperando ela. Deus está esperando dela. Deus espera de mim, de você. Eu falei, mãe, é que Deus está esperando mais de nós. Mas eu estou orando, estou consagrado. Não, mãe, Deus quer mais. Sabe que tem que se entregar mais? Sabe por que o problema nosso hoje? Que nós sempre pensamos que está bom. Nós sempre pensamos que está suficiente. Suficiente do quê? Orar 2 minutos da igreja é o suficiente. Tirar o meu dia, eu levanto de manhã, não agradeço a Deus, no almoço não agradeço a Deus, janto não agradeço a Deus, vou dormir não agradeço a Deus. Você levanta o dia inteiro, você não fala com Deus, você acha que está bom? Não está bom nada, meus irmãos. Não está bom nada. Está ruim. Você está ruim como crente. Vou falar, você está ruim como crente, meus irmãos. Você levanta de manhã, você não agradece, você está muito ruim. Você não agradece a Deus no almoço, na janta, nem para dormir você agradece, você está muito ruim como crente. Está longe de ser crente. Nossa, pastor, que é verdade, meus irmãos, eu vou dar conta daqui, eu vou falar, sem medo. Eu não tenho medo dessas palavras não, irmãos. Eu tenho medo de um dia chegar lá e não ver a sua cara no céu. Oh, meu Deus, será que eu preguei tanta vez errado naquela igreja? Será que lá no Monte Abraão eu falei tanta baboseira assim? Não, meus irmãos, aí estamos ruins como crente. Deus sempre quer mais. Irmão, Deus sempre quer nos levar a um nível mais profundo. E por que eu não pego minha promessa? Por que não chega? Porque Deus quer mais. Pronto, está aí a resposta para você, dos seus dias, dos meus dias também. Porque eu não alcancei ainda, porque eu não vi. Deus falou, eu quero mais. Tá bom. Vou no culto quinta, vou no culto domingo. Para Deus. Não, mas não é aqui, irmão, que Deus quer ver você não. Aonde você estiver, Deus quer ver você adorar. É fácil adorar aqui? Aqui é bom, meus irmãos. Aqui é uma brasa. Acende o coração de um, acende, dá um glória ali, dá um glória lá, está todo mundo adorando. E no serviço, que só tem ímpio? E lá, no seu redor, no seu convívio familiar, no seu convívio de amigos, só palavrão, só pornografia, só besteira. Eu vou falar sem medo. Só coisas que desagradam ao Senhor. É isso que Deus quer? Lógico que não é isso, meus irmãos. Deus quer que você seja luz, você seja sal, você seja a diferença. Aí vem outro dia aqui, quer chorar, Deus, cadê minha promessa? Não vai dar mesmo. Não vai dar enquanto você tiver um compromisso com Deus. Não vai dar quando você não for fiel a Deus. Deus está falando, eu quero mais de você. Eu quero que você seja mais crente do que ontem. Eu quero que você seja mais fiel do que ontem. Por quê?
Sem santidade nós não veremos a Deus. Quer ver a promessa? Renuncie que nem José renunciou. Quer ver as promessas de Deus? Não queira os prazeres do mundo que nem José quis. Quer viver as promessas de Deus? Aleluia, seja resistente nas suas palavras. Eu sou crente aonde estiver, eu sou crente. Porque diz a palavra, não é o que eu digo. Eu disse esses dias para minha filha: se você envergonhar do Pai aqui na terra, diante do Pai, Jesus vai te envergonhar também. Você não reconheceu. E o que eu vejo hoje, uma geração que tem vergonha de falar que é cristão, irmão José Valdo. Uma geração de jovem que tem vergonha de falar que é crente nas escolas. Uma geração que fala assim: o que você é? Não sou nada. E eu falo, eu brigo com a minha filha com isso aí. Eu dou exemplo meu lá em casa. Se envergonhar de Deus, aonde você pisar, Deus vai te envergonhar diante do Pai. Você tem que falar que você é cristão, você tem que ser diferente onde você fizer. Na escola, o pastor não está vendo, meu pai não tá... Mas os olhos do Senhor estão atentos a todo lugar, a toda essa terra. Ele está te vendo. Não adianta você esconder o pai da mãe de mim. Deus está te olhando. E vai dizer João, na ilha de Patmos, e os olhos dele são como chamas de fogo. Oh, aleluia, que ninguém escapa desse olhar. Pastor João, o que você está dizendo para me encerrar? Quer ver a promessa de Deus? Seja fiel a Ele em tudo. Não 90,9%, não 100% para ver a promessa. José renunciou tudo. Foi jogado dentro de uma caverna, foi preso como escravo, foi preso dentro de um cárcere. Ele poderia entrar para o mundo de cabeça. Ele falou: não, eu vou resistir, vou permanecer, porque Deus me fez uma promessa. Deus me deu um sonho do quê? Que eu vou governar, que eu vou ter uma vestes diferente, que eu vou ser diferente, meus irmãos. Escute isso, eu vou encerrar. Você não é igual a todo mundo. Você, Charles, não é igual a todo mundo. Você foi comprado, lavado por um preço de sangue. Nós somos diferentes. Era para ser um culto de ensino hoje. Nós somos diferentes. Você coloca sobre os teus pés, encerrei. Acabou, glória a Deus. Não estou nem preocupado com glória a Deus, meus irmãos. Estou preocupado com a palavra de Deus, ser reto na palavra de Deus. Deus está dizendo para nós nessa noite: quer viver as promessas? Seja fiel em tudo que Ele entregou nas suas mãos. Não seja trapaceiro no seu serviço. Não seja desonesto nos negócios que você pede. Não! Deus está vendo. Ouvi um cara no Instagram esses dias, e eu esqueci o nome dele. Pastor conhecido, rapaz. Eu esqueci o nome dele. Ele falou assim: quer conhecer? Hernan Lopes Dias, já lembrei. Pastor Hernan Lopes Dias, ele falou assim: quer conhecer o verdadeiro cristão? Vê os seus negócios, os seus serviços são retos. Aí você vai ver. Por quê, pastor? Você está dizendo? Porque muito a ver corrompe, irmãos. Corrompe nós. Coisas do mundo nos corrompe. Nos tira fácil da presença. Facinho nos tira da presença de Deus. Mas aquele que está firmado em Cristo Jesus, aquele, aleluia, que tem a certeza da sua salvação, aleluia, só tem os olhos para o Calvário, só tem olhos para o Senhor. E Deus está dizendo para alguém nessa: permaneça fiel ao Senhor, que breve, menos breve, Ele virá e não tardará. Feche seus olhos, vou orar por você.